Olá, simples assim. Vocês já repararam que hoje nós estamos numa nova moda aí com a juventude, o pessoal do vape? O vape tem outros nomes também, mas é um tipo de um cigarro eletrônico. E o argumento das pessoas que o usam é qual? Não faz mal à saúde, não é como cigarro. Será que não? Quem vai responder para a gente é o Dr. Luiz Renato Alves, pneumologista aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Aguarde. Dr. Luiz Renato, que moda que é essa, né? Eles falam que não faz mal. Faz? Olá, tudo bem? Faz e faz muito mal, né? O vape, na verdade, ele é um dispositivo eletrônico, né, como a gente sabe, que a diferença em relação ao cigarro comum é que ele não tem o fumo dele, né, aquele fumo do cigarro dentro. Mas ele tem algumas substâncias, né, dentro ali daquele dispositivo eletrônico que entram em combustão para produzir aquele vapor. E essas substâncias, elas podem ser inaladas para o pulmão, né? E causar vários tipos de doença. Além disso, boa parte desses vapes podem ter inclusive nicotina e induzir ao vício, né, que a gente já conhece do vício do próprio cigarro. Então, eu conversando com jovens falando que ia pautar essa matéria, um deles disse assim: vape é uma coisa tão nova que não tem tempo de ter estudo a respeito dele. Existe essa Não, argumentação procede? não procede. Existem vários estudos já, inclusive com relatos de casos, né? O ano de 2019, por exemplo, nós tivemos quase 3 mil internações nos Estados Unidos, em jovens nos Estados Unidos, com quase uns 70 óbitos, né, de pacientes por uma doença nova, conhecida como EVALI, né, que é uma doença inflamatória no pulmão, causada pelo uso do vape. Aquelas substâncias que você inala da combustão do dispositivo, ela pode depositar no pulmão e causar um dano inflamatório no pulmão com uma doença respiratória grave, né? Então isso tem sido descrito. Já existem vários estudos clínicos, relatos de casos, relatos de série de casos, mostrando os malefícios do uso do vaping para quem é praticante, né, desse tipo de modalidade de cigarro. Assim, quanto mais você usar, quanto mais tempo de uso você tem, maior a chance de você ter o dano, né? Outra coisa que é importante é saber qual o tipo de substância que tem ali dentro, né? Porque isso varia, né? Varia tem alguns tipos de aroma diferente, alguns tem alguns tipos de substâncias diferentes, né? Então, esse tipo de substância que tem ali, que pode, mesmo em uso a curto prazo, em pouco tempo, causar problemas pulmonares, né? A gente não sabe quem são as pessoas suscetíveis a ter os problemas respiratórios, mas mesmo em um uso, às vezes, digamos assim, esporádico, né? Isso pode levar a dano. Outro ponto que é importante, que eu sempre falo isso, algumas partes desses dispositivos eletrônicos, eles podem ter nicotina, inclusive, dentro do pigmento, da substância ali, do dispositivo, né? Uma das substâncias presentes é a nicotina, e aí o problema é a indução do vício, né? Isso pode levar à indução do vício, inclusive levando a pessoa posteriormente a usar o cigarro comum por conta da dependência que cria da nicotina. Então, quando a gente fala assim que o vape é uma solução para quem fuma porque atenua os danos causados pelo cigarro, isso é um mito. É um mito, é um mito. Não existe na literatura médica hoje nenhum protocolo clínico que utilize, por exemplo, o vaping para você tentar cessar o cigarro, né? Algumas pessoas têm usado essa desculpa, essa tentativa de usar o dispositivo eletrônico para tentar cessar o uso do cigarro, mas na verdade não existe nenhum dado na literatura que mostre que esse tipo de estratégia funciona, tá? E as pessoas que tentaram parar usando vape, o que acontece? Elas até podem parar o cigarro comum usando vape, mas elas continuam a fumar o vape, entendeu? Tá? Então, na verdade, ela não faz essa transição entre o cigarro e não fazer nada, tá? E não fumar nada. Ela continua usando o dispositivo eletrônico. E o dispositivo eletrônico pode levar dano pulmonar da mesma forma. O cigarro ele está implicado hoje o cigarro comum, né? Em várias doenças pulmonares, né?
E aí cabe um dado super interessante com relação a fazer essa comparação com relação ao uso do cigarro e o vape, né? Hoje, com o cigarro, as doenças mais comuns são o enfisema pulmonar, né, que é uma doença causada pelo cigarro e ela é potencializada pelo uso do cigarro, e o câncer de pulmão. São as doenças mais comuns hoje relacionadas ao cigarro. E aí vem um dado que eu acho interessante, que é mais um fator que eu acho que a gente tem para proibir realmente, não indicar o uso de vaping. Por quê? Essas doenças, o enfisema e o câncer de pulmão, geralmente elas são decorrentes do uso crônico e prolongado do cigarro. E ela afeta normalmente pessoas a partir da 6ª década de vida. 6ª, 7ª década. É uma pessoa que fumou a vida toda. O vape já é o contrário. As doenças causadas por ele, os problemas respiratórios causados por ele, acontecem em pacientes jovens. Exatamente por quê? Porque são os jovens que são os mais que usam esse tipo de dispositivo, né? Nesse surto que teve em 2019 dessa doença inflamatória nos Estados Unidos, que cursou com 70 óbitos, mais de 2/3 das pessoas que morreram tinham menos de 25 anos de idade, né? Então, isso é um dado que é um dado interessante, que a gente precisa. Então, além da questão de causar dano no pulmão, ela causa dano no pulmão em pessoas jovens e pode levar à morte pessoas jovens que são os maiores usuários desse tipo de dispositivo. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Agradecer de novo aqui ao Dr. Luiz Renato Alves, pneumologista do HC FMRP USP. Até a nossa próxima entrevista.